A paz do Senhor, crianças. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo semanal. E hoje nós vamos falar da igreja de Sardo. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, que vai dizer assim. Vamos lá? Pegou a Bíblia? Abriu? Vamos lá. Capítulo 3 vai dizer: Ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Vejam, criança, nós já vimos nas aulas anteriores, que o Senhor ele já se referiu a ele, já falou dele mesmo, se apresentou a algumas igrejas como aquele que tinha as 7 estrelas na mão. Aqui ele se apresenta dizendo que ele é os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas também que está em suas mãos. Então nós entendemos que quando ele se refere, se apresenta a essa igreja, ele está dizendo para essa igreja que os 7 Espíritos representam o Espírito Santo de Deus. E as 7 estrelas somos nós. As 7 estrelas é a igreja do Senhor, como nós vimos nas aulas passadas. Então o Senhor se apresenta a essa igreja, para essa igreja de Sardo desta forma. Mas veja o que é que de fato o Senhor queria dizer. Porque a Bíblia vai dizer ainda no versículo 1, que a igreja pensa que está viva, tem nome de que vive, mas está morta. Veja, criança, e aqui o Senhor ele vem com, na verdade, com um pouco de elogio. Ele vem e diz assim, eu tenho um elogio para você. Mas esse elogio não é para muitos. Esse elogio é para poucas pessoas. Esse elogio é para poucas pessoas. Ou seja, Deus enviou uma mensagem muito importante para essa igreja. Essa igreja estava se enganando. Eles achavam que eram mais, mas eles não eram. Eles achavam que estavam vivos, mas estavam mortos. Mas tia Carla, como? O quê? Por quê? Como é que era? Quando é que acontecia isso? Então, de que forma é? Quando o Senhor escreve a essa igreja, ele vai dizer que havia poucas pessoas, tá vendo? Havia poucas pessoas que não tinham o seu coração contaminado. Ou seja, quando a Bíblia diz, ele diz assim, seja vigilante e confirme os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembre-te, pois, do que tem recebido e ouvido e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti. Olha o versículo 4, crianças, vai dizer assim: Mas também tem em Sardo algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. Quando o Senhor fala das vestes, ele está falando do nosso coração. Porque a Bíblia diz que onde está o seu coração, ali está o teu tesouro. A igreja de Sardo estava com o coração sujo, o coração poluído. O coração dessa igreja não estava no Senhor. Por isso o Senhor se apresenta dessa forma e diz para ele que havia poucas pessoas que não tinham contaminado o seu coração. De que forma, tia Carla? Seus corações realmente estavam voltados para o Senhor. Essas poucas pessoas tinham seu coração de fato voltado para Deus e para as práticas e as coisas que Deus tinha ensinado. Seus corações eram tementes a Deus, faziam a vontade do Senhor de todo o coração. Naquela cidade havia poucas pessoas que buscavam o Senhor em espírito e em verdade, e que de fato queria fazer a vontade do Senhor.
Criança, mas naquela igreja ainda também havia um outro tipo de gente, havia um outro grupo de pessoas que não estavam fazendo o que o Senhor queria. Por isso o Senhor dá uma instrução para essa igreja. Veja, o Senhor vem com uma instrução e diz assim, eu tenho algo para dizer para vocês. E que instrução era essa? O Senhor estava dizendo assim, arrependa-te. Arrependa-se. Aquelas pessoas deveriam se arrepender e que purificasse as suas vestes, purificasse o seu coração. Porque tinham muitas pessoas naquela igreja que achavam que eram santas, purificadas, que eram servas do Senhor, mas na verdade elas não eram. Muitas pessoas ali faziam de conta que viviam uma santidade, mas na verdade elas não viviam, eles estavam enganando a eles mesmos. Sabemos que o Senhor conhece o nosso coração, criança, conhece o coração do homem, conhece o profundo, conhece o oculto e o escondido. E que no íntimo daquelas pessoas, eles não estavam fazendo o que o Senhor queria. Crianças, aquelas pessoas iam à igreja, aparentemente faziam tudo o que o Senhor queria, mas os seus corações estavam distantes do Senhor. Por isso o Senhor disse àquela igreja que era para eles se arrependerem daquelas práticas. Aquelas pessoas estavam vivendo uma mentira. Os seus corações estavam sujos, as vestes deles estavam sujas. E o Senhor diz para eles se arrepender dessas práticas. Se arrepender, crianças, é voltar e ter comunhão com o Senhor. O Senhor chama a mim, chama a você. Não adianta a gente mentir. Não adianta a gente ir à igreja, não adianta obedecer e não ter comunhão com o Senhor. Isso é uma mentira. Isso é uma ilusão. Você precisa ter intimidade com Deus. Você tem orado ao Senhor? Você tem lido a palavra do Senhor? O Senhor está dizendo para mim e para vocês, crianças, arrependa-se dessas práticas. Por isso o Senhor nos chama ao arrependimento a todo tempo. Crianças, olhe comigo na Bíblia de vocês, aí no versículo 3 que diz assim: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Crianças, o Senhor está dizendo que vem sobre aquela igreja como um ladrão. Mas o Senhor aqui, ele não está dizendo que ele, como diz lá no livro de João, no capítulo 10, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus, quando ele diz a essa igreja que ele virá como ladrão, ele não está dizendo que vem para roubar, para matar e para destruir. Não, porque o nosso Deus é um Deus de vida. O nosso Deus é um Deus de cura. O nosso Deus é um Deus de libertação. Ele está dizendo, ladrão, crianças, avisa quando vem. Ladrão diz que vai roubar? Não. O ladrão simplesmente, ele chega. Ele chega de repente. É isso que o Senhor está dizendo àquela igreja de Sardo, está dizendo para mim e para você. Se você não se arrepender, eu venho como um ladrão. Eu venho de uma forma que você não espera. Eu posso vir de um piscar de olhos e você não está preparado. É isso que o Senhor está dizendo, crianças, para mim e para você. Arrependa-te, porque se você não se arrepender, eu venho sobre ti como um ladrão. Vamos lá, crianças, olhe na sua Bíblia agora, no versículo 5, o que diz. Vai dizer assim:
O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de todos os anjos. Olha, criança, o que o Senhor está dizendo, que aquele que se arrepender, criança, o Senhor está dizendo que aquele que se arrepender, ele tem uma promessa. Olha o que ele diz para mim e para você, crianças, que essa promessa é vestes branca, que ele nos dará vestes branca, vestes alva. Que vestes é essa, tia Carla? Aquele que se arrepende e deixa de fazer aquilo que fazia de errado. O Senhor diz que dá um coração puro, que dá uma nova roupa. O Senhor diz, deixando as coisas velhas para trás, e eis que tudo se faz novo. O Senhor nos dá um novo coração. Mas ele também diz que aquele que se arrepender, ele dará vestes alvas, mas o seu nome será escrito no livro da vida. Que coisa maravilhosa, criança, ter o nome escrito no livro da vida eterna. Quem não quer ter a vida eterna? Eu tenho meu livro, o meu nome no livro da vida, e eu quero que você também tenha o seu nome escrito no livro da vida. Sabe o que o Senhor diz? Que aquele que negar ao Senhor, o Senhor também negará a ele, na frente de Deus e na frente dos homens. Então, crianças, não negue ao Senhor. Abra sua boca e declare que Ele é o Senhor e Deus da sua vida. Abra sua boca e declare que você estará arrependido das suas falhas e faltas, para que o Senhor venha e diga que você tem vida e vida em abundância. O Senhor quer te dar vestes novas, criança. Um coração limpo, um coração contrito e arrependido, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Espero que vocês tenham aprendido com essa carta, com essa igreja de Sardo. Crianças, eu não vou deixar tarefas para vocês dessa vez. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e bom estudo. Vamos orar, crianças. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por esta palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu és bom. E o Senhor diz que devemos guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. A tua palavra diz que, Senhor, que ela é como espada, a espada de 2 gumes, que faz separação entre a alma e espírito. Deus, que esta palavra ela possa ser guardada em nosso coração e que ela sirva de espelho, Senhor, para as nossas vidas. Deus de Israel, nos guarda, nos abençoa e que seja, Senhor Jesus, esta palavra viva dentro de nós, para que haja arrependimento. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.